Eu leio o Salmo 107 com vocês, para a gente trazer uma mensagem da parte de Deus para as nossas vidas. Salmo 107, todo ele, tá bom? Diz o seguinte, o Salmo de número 107: Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Digam os remidos do Senhor, os que Ele resgatou das mãos do inimigo e congregou de entre as terras do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Mar. Andaram errantes pelo deserto, por ermos caminhos, sem achar cidade em que habitassem. Famintos e sedentos, desfalecia neles a alma. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Conduziu-os pelo caminho direito, para que fossem à cidade em que habitassem. Rendam graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Verso 9: Pois descendentou a alma sequiosa, e fartou de bens a alma faminta. Os que se assentaram nas trevas e nas sombras da morte, presos em aflição e em ferros, por se terem rebelado contra a palavra de Deus e haverem desprezado o conselho do Altíssimo, de modo que lhes abateu com trabalhos o coração, caíram, não houve quem os socorresse. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Tirou das trevas e das sombras da morte e lhes despedaçou as cadeias. Rendam graças ao Senhor, porque a sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Pois arrombou as portas de bronze e quebrou as trancas de ferro. Os estultos, por causa do seu caminho de transgressão e por causa das suas iniquidades, serão afligidos. A sua alma aborreceu toda a sorte de comida e chegaram às portas da morte. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os livrou do que lhes era mortal. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Ofereçam sacrifícios de ações de graça e proclamem com júbilo as suas obras. Os que, tomando navios, descem aos mares, os que fazem tráfico na imensidade das águas. Esses veem as obras do Senhor e suas maravilhas nas profundezas do abismo. Pois Ele falou e fez levantar o vento tempestuoso, que Ele elevou as ondas do mar. Subiram até os céus, desceram até os abismos no meio destas angústias, desfalecia-lhes a alma. Andaram e cavalearam como erros, e perderam todo o fio. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Fez cessar a tormenta, e as ondas se acalmaram. Então se alegraram com a bonança, e assim os levou ao desejado povo. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Exaltem-no também na assembleia do povo, e o glorifiquem no conselho dos anciãos. Ele converteu rios em desertos e mananciais em terra seca, terra frutífera em deserto salgado, por causa da maldade dos seus habitantes. Converteu o deserto em lençóis de água e a terra seca em mananciais. Estabeleceu aí os famintos, os quais edificaram uma cidade em que habitassem. Semearam campos e plantas, vinhas, e tiveram fartas colheitas. Ele os abençoou
de sorte que se multiplicaram muito e o gado deles não diminuiu, mas tornaram a reduzir-se e foram humilhados pela opressão, pela adversidade e pelo sofrimento. Lança ele o desprezo sobre os príncipes e os faz andar errantes onde não há caminho, mas levanta da opressão o necessitado para um alto retiro. E isso prospera famílias com rebanhos. Os retos veem isso e se alegram, mas o ímpio por toda parte fecha a boca. Quem é sábio, atente para as coisas e considere as misericórdias do Senhor. Você pode dizer amém? Amém. Apesar do salmo ser um pouco extenso, são 43 versos, minha proposta nessa noite vai ser muito demorada. E eu gostaria de trabalhar um tema com a amada igreja, que é algumas razões para sermos gratos a Deus. Quem tem razão aqui para ser grato a Deus, diga amém. Amém. Esse texto ele descreve algumas situações pelas quais nós devemos render graças a Deus, ou seja, ser gratos a Deus. Uma frase que se repete pelo menos por 5 vezes é: rendam graças ao Senhor, porque Ele é bom, sua misericórdia dura para sempre, porque Ele tem feito maravilhas. Então essa frase se repete, verso 1, 8, 15, 21 e 31. Quando a gente olha para este salmo, ele está dividido em 4 partes. Quais são elas? Primeira, as dificuldades que nós passamos. As dificuldades na terra, as dificuldades pessoais, as dificuldades no mar, as dificuldades espirituais. Então, no meio dessas adversidades, o que é que o homem faz? Clama ao Senhor por socorro. E logo que eles clamam, vem uma resposta divina, um socorro divino. E toda vez que Deus socorre este povo, o que é que acontece? Eles agradecem a Deus. É assim que está dividido este salmo. O homem, em meio às suas dificuldades, o homem clama ao Senhor, vem uma resposta divina, e após Deus atender o clamor, o homem agradece a Deus por aquilo que ele fez. Mas outra frase que se repete pelo menos 4 vezes nesse salmo é: então na sua angústia clamaram ao Senhor. Não sei como você chegou hoje aqui neste culto ao Senhor. Não sei se você está angustiado, se você está triste, decepcionado, mas uma coisa eu sei, que nós temos um Deus que responde o clamor dos seus servos. Na sua angústia, clame ao Senhor, que Ele pode responder o seu clamor, Ele pode atender a sua prece. Então a consequência do clamor respondido deve gerar em mim, deve gerar na igreja, deve gerar nos crentes a vontade de agradecer, de render graças pelo que Deus fez, pela sua bondade e pelas suas maravilhas. Então, segundo o salmista, nós devemos render graças pelos seguintes motivos. Primeira coisa, queria que você olhasse para o texto. Por que eu devo dar graças a Deus? Qual o motivo, qual a razão? Logo no verso 1 ele diz: rendei graças ao Senhor porque Ele é bom. Por que eu devo render graças pelo que Ele é? Nós chegamos até a cantar, né? Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Cantar é fácil, irmãos. Difícil é viver, porque Deus é bom. Você pode dizer que Deus é ruim? Não. Deus tem sido bom com você, Deus tem sido bom comigo, Deus tem sido bom conosco. Nós não merecíamos a salvação, nós não merecíamos ser chamados, perdoados, fazer parte do povo de Deus, mas a sua bondade, por conta do seu grande amor para conosco, Ele nos fez ser seu povo e nos fez se assentar nos lugares celestes, irmãos.
Isso é motivo da gente dar graças a Deus, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, diz o salmista. Ou seja, porque Deus é misericordioso, ou seja, bom, Ele faz bondade comigo. Misericordioso, Ele não dá aquilo que eu mereço. Às vezes eu mereço ser punido, às vezes eu mereço sofrer a justiça, o dano, a consequência do meu pecado, mas por sua misericórdia, que dura para sempre, Ele não executa o juízo sobre mim e sobre você, por conta de Jesus Cristo, por conta daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Ele nos perdoa, Ele é misericordioso, quer dizer, Ele é tardio em se irar e rápido em perdoar. Por isso eu devo agradecer, Senhor, obrigado, porque o Senhor tem me dado casa, o Senhor tem me dado filhos, o Senhor tem me dado emprego, o Senhor tem me dado comida, o Senhor tem me dado emprego. O Senhor é bom, Ele dá aquilo que a gente não merece, e Ele também não dá muitas vezes aquilo que a gente merece de ruim da parte dEle. Por isso nós devemos ser agradecidos a Deus. Se você olhar para a sua vida, quantas coisas você fez de errado e o Senhor teve misericórdia de você? Quantas vezes você errou? Quantas vezes você pecou? Quantas vezes você disse algo? Quantas vezes você fez algo e o Senhor te perdoou? E o Senhor foi misericordioso com você. Isso é ou não, igreja, motivo de a gente ser grato a Deus? É ou não é? Diga amém. Mas por que eu também devo dar graças a Deus? Ser grato. Olha o que o texto diz: porque a sua misericórdia dura para sempre, ou seja, eternamente. Deus é o mesmo, Ele não muda. Você já pensasse se Deus mudasse com você, porque você deixou de vir à igreja, porque você fez alguma coisa de errado? Deus disse: rapaz, estou mudado com você, estou de cara feio para você. Graças a Deus, porque Ele é imutável, Ele não muda. O ser humano muda, o ser humano diz e não pode cumprir, mas o nosso Deus é imutável e a sua misericórdia dura para sempre. Ele é o mesmo hoje, será amanhã e eternamente. Por isso nós devemos render graças a Deus pela sua imutabilidade, porque Ele não muda. Ele é um Deus de caráter, Ele é um Deus firme, Ele é um Deus constante, Ele é um Deus que nunca mudará com você. Você pode mudar com Ele, você pode mudar com a igreja, você pode mudar com sua esposa, com seu esposo, com seu filho, com seu amigo, mas Deus nunca mudará com você. Isso é motivo de dar graças a Deus. Mas ainda assim, irmãos, eu queria olhar para o verso 7. Olhe para o verso 7. Conduzi-os pelo caminho direito para que fossem a cidade que habitassem. Porque eu devo ser grato a Deus pelo que Ele é. O que Ele é? O nosso guia. Ele é o nosso pastor. Ele é aquele que nos leva a pastos verdejantes, como diz o salmista no Salmo 23, para junto de águas tranquilas. É Ele que nos aconselha nos momentos difíceis, nos momentos que estamos perdidos, que não sabemos o que fazer. Nós temos um Deus que é o nosso guia, o nosso pastor, o nosso orientador, o nosso professor, que não nos deixa perdidos nos momentos difíceis. Quando você clama, quando você pede, Ele dá direção para você. E por isso nós temos motivos para dar graças a Deus, porque Ele nos guia. Mas quando nós olhamos para o verso 14, ainda existe outro motivo pelo qual nós devemos dar graças a Deus. Olha o que diz o texto: tirou-os das trevas e das sombras da morte e lhe despedaçou as cadeias. Por que eu devo dar graças a Deus? Porque Ele é o nosso libertador. Nós estávamos presos pelo pecado, nós estávamos condenados às prisões do inferno, nós não tínhamos poder e nem como nos libertar das correntes do diabo, das correntes do inferno. Nós estávamos condenados a viver eternamente na prisão do inferno. E o que o meu libertador, o meu salvador, o teu salvador, o teu libertador fez? Te tirou das trevas e te trouxe para o reino da sua maravilhosa luz. Isso é motivo da gente dar graças a Deus, irmão, porque Ele te libertou do Egito, Ele te libertou da escravidão de Faraó, e hoje você é livre para adorar, livre para ir morar no céu. Isso é motivo da gente dar graças a Deus. Ele
no verso de número 20, ainda existe um último motivo pelo qual eu devo dar graças a Deus. Vamos ler comigo, por favor. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os livrou do que lhe era mortal. Porque eu devo dar graças a Deus? Porque Ele é o nosso médico dos médicos. O médico chega e diz: não tem mais jeito. Em 2009 eu senti uma dor nas costas. Ai meu Deus, que dor é essa? A dor vai passar. E a dor não passava, a dor só aumentava. E vamos fazer raio-x, não deu nada. E vamos fazer tomografia. Ei filho, você é novo, mas você está com duas hernias de disco, sacral e lombar. 5. Não tem jeito para você. Você vai ficar em cadeira e roda. Esse foi o diagnóstico da médica lá em 2009. E eu lembro que eu tinha pregado um dia anterior sobre Jó. Jó não adorou apenas quando era rico. Jó não adorou apenas quando estava bem no casamento, bem com seus 10 filhos. Após perder o dinheiro, a saúde e os filhos, ele continuou adorando, porque ele era um verdadeiro adorador. O verdadeiro adorador adora, louva, agradece a Deus, empregado, desempregado, com saúde, sem saúde, com dinheiro, sem dinheiro, na bonança, na escassez, porque ele pode todas as coisas naquele que me fortalece. Por isso nós temos motivo de graças, né? De dar graças a Deus, de agradecer a Deus. Eu saí daquele consultório desanimado, decepcionado, e insisti com a médica e disse: médica, mas não tem ali uma cirurgia para ajeitar aqui o negão? Não, tem não. Tem não. Mas não tem não. Tem não. Tudo dela era não. Isso é um cão na boca dela, só pode ser. Porque muitas vezes Deus vai permitir que o diabo fale coisas para você, para provar a sua fé. E eu lembro que eu fui andando cabisbaixo, triste. Chegou lá na frente do hospital, eu olhei para trás e disse: Satanás dos infernos, eu te repreendo em nome de Jesus. Olha, você usou a boca daquela médica para me entristecer. Mas agora eu te digo, mesmo que eu ficasse numa cadeira de roda, eu continuaria louvando ao meu Deus. Diga aleluia, glória a Deus. Faz quantos anos isso, irmãos? Faz as contas, 2009 para cá. 13 anos está aqui, pedalando, fazendo as coisas, pregando o evangelho, dirigindo. Graças a Deus, porque nós temos um Deus que é o médico dos médicos, livra de doenças mortais, de doenças que o médico não pode curar, que o remédio não pode curar. Quantos de vocês já foram curados de doenças mortais? Veio a pandemia, você pegou, está vivo, está viva. Veio outras coisas, você nem sabe, era mortal, mas Deus te livrou. Por isso é motivo de dar graças a Deus, de ser grato a Deus. Quantas pessoas foram libertas, foram livres, foram curadas pelo Senhor de doenças terríveis, doenças mortais, e não glorificam a Deus, e não abrem a boca para louvar e agradecer a Deus. Mas nessa noite Deus está dizendo: sabe por quê? Você deve dar graças a mim, ser grato a mim, porque eu sou seu médico, porque eu lhe curo. Mas uma doença que ninguém pode curar, médico nenhum pode curar nessa terra, remédio nenhum, injeção nenhuma. O pecado, Ele te curou do pecado, Ele levou sobre si as suas enfermidades. O castigo que nos traz a paz agora está sobre Ele. Na cruz do Calvário Ele levou a maior doença que a humanidade pode ter, chamada pecado, e Ele te curou. Você estava morto pelos seus pecados, pelos seus delitos, e Ele te deu vida juntamente com Cristo. E isso é motivo da gente dar graças a Deus, porque Ele te curou espiritualmente. Você estava enfermo espiritualmente, você estava doente espiritualmente, não conhecia Deus, não conhecia a Bíblia Sagrada, não conhecia a verdadeira igreja, não conhecia os verdadeiros irmãos, não tinha esperança de ir para o céu, e Ele te curou, te sarou no corpo
gente ser grato a Deus. Primeiro, pelo que Ele é. E segundo, por aquilo que Ele faz. Quando a gente olha para o Salmo 107, Ele faz tanta coisa boa na nossa vida e a gente não agradece. Mas o Salmo mostra exatamente isso. Toda vez que eles clamavam, toda vez que estavam angustiados, perdidos, doentes, nas trevas, na sua angústia, clamaram ao Senhor e Ele os curou. E Ele os trouxe graça, maravilha. Eles fizeram o quê? Renderam graças, agradeceram a Deus. Verso 7, por favor. Olha o que diz o verso 7. Conduziu-os pelo caminho direito, para que fosse a cidade em que habitasse. Quando você olha para esse texto de forma superficial, você não entende o que está querendo dizer o salmista. Muitas vezes, irmãos, nós andamos no mundo atrás de alegria, atrás de felicidade, atrás até da salvação. Mas nós não temos essa bússola. Só quem tem essa bússola é a palavra de Deus. E o que foi que Ele fez? E por que nós devemos ser gratos? Porque Ele nos conduziu pelo caminho. Quem é o caminho? Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E esse caminho conduz a uma cidade. Qual é a cidade? A cidade santa. A cidade santa, a nova Jerusalém. Porque você deve dar graças a Deus, porque Ele te mostrou o caminho que é Jesus, porque Ele te mostrou a cidade santa, a nova Jerusalém, onde você vai morar eternamente. Nós estávamos andando por caminhos que nos levavam à morte, à condenação eterna, e Deus me resgatou e nos mostrou o caminho, a verdade e a vida, que é Cristo, e nos leva até a cidade eterna, que é o céu do nosso Deus. Diga amém. Mas lá no verso 9, por que eu devo dar graças a Deus? Versículo número 9. Pois dessedentou a alma sequiosa, e fartou de bens a alma faminta. Uma pessoa que não tem Deus, irmão, a alma dela está como? Seca, vazia, faminta. E o que foi que Deus fez comigo e com você? Matou a nossa sede. Matou o quê? A nossa sede. Matou a nossa fome, por meio da sua palavra. Jesus Cristo disse: vinde a mim quem está cansado, quem está sobrecarregado. Vinde a mim, você vai achar descanso para a vossa alma. Aprendei de mim, eu sou manso e humilde de coração. Quantas vezes nós estamos com a alma seca, sequiosa, uma alma que não tem nada para dar, porque não recebeu nada também. Quantas vezes nós estamos com a nossa alma faminta. Por isso que o salmista também disse: a minha alma suspira pelo Deus vivo, a minha alma tem sede de ti. E o Senhor diz: quem tem sede, venha, Ele tem água para dar para você beber, e essa água é a água do Espírito Santo que te enche, quando você busca, quando você clame, quando você ouve essa palavra. Por mais que sua alma esteja vazia, seca, sequiosa, sedenta, faminta, quando nós ouvimos esta palavra, Deus mata a nossa fome, porque a nossa fome não é apenas de uma pizza, não é apenas de uma fava, de uma feijoada. A fome que tem dentro do coração do homem é do tamanho de Deus, e só Deus pode suprir essa fome, meu irmão, no meu e no seu coração. Não pense que vai ser uma comida gostosa desse mundo, a melhor cozinha deste mundo, o melhor cozinheiro, o melhor chefe, não vai matar a fome que você tem de Deus. Só Deus pode matar essa fome que está dentro do seu coração, que está na sua mente, que está na sua alma, e você deve glorificar e agradecer a Deus, porque Ele é quem mata essa fome. É Ele quem mata, meu irmão. As pessoas estão aí atrás de matar essa fome nas drogas, nos vícios, na bebida, nas danças, nas festas, na sociedade, nas compras, nas viagens, mas nada mata esse vazio, essa sede, essa fome, que só a palavra de Deus, que
só o Espírito de Deus pode matar na sua vida. Diga aleluia, graças a Deus. Mas ainda no verso 10 e 12, olha o que diz a palavra do Senhor: os que se assentaram nas trevas e nas sombras da morte, presos em aflição e em férias, por se terem rebelado contra a palavra de Deus e haverem desprezado o conselho do Altíssimo, de modo que lhes abateu com trabalhos o coração, caíram e não houve quem os. O que foi que Deus fez aqui por mim e por você? Ele nos tirou das trevas, quebrou lá as portas de bronze, quebrou as correntes de ferro e diz: ei, esse é meu escolhido, essa é minha escolhida. Chamamos preso pelo pecado e por desobedecer a palavra do Senhor, como era a nossa vida, uma vida de tribulação, uma vida de peso, uma vida sem sentido, uma vida de abatimento, uma vida de coração pesaroso, um coração entristecido, decepcionado. Mas vem o Senhor e faz o que comigo e com você? Vou te tirar das trevas, vou te tirar desse mundo terrível, desse mundo depravado, desse mundo de orgia, e vou te mostrar um mundo diferente, o meu mundo, a minha igreja, o meu povo. Você vai fazer parte agora de outro mundo, você vai viver nessa terra, mas não vai ser mais nessa terra, porque a partir do momento que o Senhor te libertou, você passou a ser cidadã dos céus, e isso é motivo para você glorificar a Deus, porque você faz parte do povo de Deus, liberto do pecado, liberto das amarras, das correntes do pecado, e Ele agora te fez povo de Deus, da menina dos olhos do Senhor, filho de Deus, filha de Deus. Todos quantos receberam dele o poder de serem chamados filhos de Deus. Meus irmãos, isso é motivo ou não de dar glória a Deus? Jesus Cristo disse: vocês são sal e luz da terra. Vocês já não são mais trevas, vocês são luz. Vocês estavam nas trevas, agora vocês estão na luz. E isso é motivo da gente glorificar, da gente agradecer ao nosso Deus. Mas ainda eu queria dar outro motivo que Ele fez para a gente dar graças a Deus. Está lá no verso 14: tirou-os das trevas e das sombras da morte, e lhes despedaçou as cadeias. Por que devemos dar graças a Deus? Porque Ele quebra as cadeias. E até o hino que a gente canta, né? Tu és o Deus que quebra todas as cadeias, destrói muralhas e derruba as fortalezas. Não é assim? Ele é tremendo. Meus irmãos, a gente também canta: não há ferrolhos, nem portas que se fechem diante da sua voz. Nós devemos louvar porque Ele quebrou as cadeiras, porque Ele quebrou os grilhões, as correntes dos infernos foi quebrada pelo seu Deus na sua vida, e você deve ser grato a Ele. Jesus Cristo escrevendo, ou falando, ensinando aos fariseus, disse: ei, se vocês não forem libertos do pecado, vocês vão morrer nos vossos pecados. E eles disseram: não, nós somos livres. Jesus, quem é escravo do pecado não está livre. Conhecereis a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Religião não liberta, pastor não liberta, oração forte não liberta. Quem liberta é Jesus Cristo. E Ele viu você preso pelo pecado, preso, acorrentado, e Ele disse: cai por terra a corrente dos infernos, cai por terra pecado, e que fez uma mulher santa, um homem santo. Isso é motivo da gente dar glória a Deus. Você conheceu a verdade, você conheceu a Cristo. Isso é motivo de dar graças a Deus, irmãos. Verso 20, outro motivo. Coisas que Ele faz que não devemos glorificar, diz aqui o salmista. No verso 20 diz:
enviou-lhes a sua palavra e os sarou e os livrou do que era mortal. Porque eu devo dar graças a Deus, porque Ele nos cura. O médico nos cura do que é mortal. Ele envia a sua palavra. Ele dá uma palavra que diz: ei, dor de cabeça, parou. Hernia de disco, parou. Ei, Covid, vai embora. Ei, trombo, vai embora. Ei, inflamação, vai embora. Dor de cabeça. Ele faz isso para que nós possamos glorificá-lo, para que nós possamos agradecê-lo. Irmãos, isso é motivo da gente glorificar a Deus, porque Ele cura os doentes, de doenças mortais e de doenças simples. Eu lembro que eu era novo convertido. Eu estava dizendo a alguns jovens que gostava muito de jogar bola, né? Eu até já contei aqui um pouco do meu testemunho porque eu parei de jogar bola. Eu era tão viciado em bola, meu irmão, que um dia eu deixei de ir para o culto por conta de uma final do Flamengo com o Botafogo. Saí do culto, vi uma janela aberta e disse: é hoje que eu não fico no culto. Fui assistir a final. O Flamengo foi campeão. Ninguém ficou sabendo daquilo, só eu e o Senhor. Mas quando eu entrei na casa do Senhor, o Espírito Santo falou: bonito da sua cara, deixar de me cultuar para assistir jogo de futebol. Ali eu disse: Senhor, eu me arrependo. E ali eu parei, né? Dei um time. Não que eu ache pecado, mas porque muitas vezes, irmãos, a gente se dedica mais a essas coisas do que a Deus. A gente tem tempo para isso, mas não tem tempo para as coisas de Deus. Mas quando eu jogava bola na frente de casa, nos campos que tinham lá perto de casa. E eu jogando bola, fui correr atrás do camarada lá para pegar a bola. Ele bateu com um calcanhar no meu dedão. Irmãos, não sei se isso já aconteceu com você. Você que joga bola descalço, irmãos, é uma dor insuportável. Mas a gente é tão fissurado no futebol, né? Que eu disse: não, vou continuar jogando. Quando foi outro dia que eu fui para a escola, que botei o tênis, vinha. Não disse nada ao pai, não disse nada à mãe, e a dor se arrastou por anos. Toda vez, irmãos, que eu botava um sapato aqui nesse pezinho direito, começava a doer e inchava. E eu estava no culto. Uma cantora lá de uma pessoa chamada Edênia, ela cantava uma canção que dizia assim: toca nas vestes de Jesus, toca. E eu fui escutando aquela canção. Toquei nas vestes de Jesus e com poder me libertou. E eu, Jesus. E ela dizia assim, ministrando: olha, se você tem alguma enfermidade, se tem alguma coisa de você que lhe incomoda há anos, como aquela mulher que tocou, né, na orla de Jesus e foi curada, peça. Aí eu pensei assim: Jesus, eu pedi pelo dedão. O problema da mulher lá era um câncer, era um fluxo de sangue lá. E eu pedi pelo dedão, mas Senhor, se o Senhor quiser curar, eu quero. Sozinho no meu lugar. Eu e Deus. Quando eu acabei essa oração, cadê a dor? Até hoje. Até hoje. Porque Ele é o Deus que cura por meio da sua palavra. Eu gostaria que você tivesse experiências como essa. Mas é preciso clamar na angústia. É preciso dar graças a Deus. É preciso ter um coração voltado para o Senhor. De quantas coisas o Senhor já me curou que eu poderia aqui falar nesta noite. Mas eu quero continuar. Outro motivo para a gente dar graças a Deus pelo que Ele faz, lá no verso número 29. No verso número 29 diz: fez cessar a tormenta e as ondas acalmaram. Qual é o motivo que eu tenho? Porque muitas vezes aqui esse mar, essas ondas bravíssimas, tudo examina a sua vida. Quantas vezes nós estamos vivendo
tempestade em casa, tempestade no casamento, tempestade no trabalho, tempestade na criação dos filhos, tempestades e tempestades. Esses homens aqui saíram para velejar no mar, chegou lá, tinha tempestade, eles clamaram e o Senhor fez o quê? Fez cessar a tormenta. Você está vivendo uma tormenta hoje? Você está vivendo um grande problema hoje, uma situação que você não tem controle? Clame ao Senhor e Ele te responderá. Diz aqui o texto que Ele fez cessar a tormenta. E as ondas se acalmaram. Lembra de Jesus? Estava dormindo na popa do barco. De repente vem uma tormenta, vem uma tempestade. Os discípulos todos estavam lá. E eles se apavoraram. Vamos perecer, vamos morrer. Jesus dormindo. Jesus, acorda, Jesus. O Senhor não se importa. O Senhor não se importa da gente perecer. Oh, homem de pequena fé. Se levantou e repreendeu a tormenta e se fez grande bonança. Mas às vezes o que falta na minha, na sua vida é o quê? Clamar. Na angústia, clame ao Senhor. E depois que fez grande bonança, depois agradeceram. Graças te dou, Senhor. Eu te louvo, eu te agradeço porque o Senhor fez cessar a tormenta, aquele problema, aquela dificuldade que eu passei, o Senhor fez cessar. Passou, agora veio a bonança, a calmaria. O nosso Deus é um Deus que merece ser louvado, é um Deus que merece que a gente renda graças a Ele, dê graças a Ele, porque muitas vezes a sua vida estava uma tempestade, a sua vida estava assim, oh meu irmão, toda enlinhada, toda desordenada, toda bagunçada. Você clamou, você pediu oração e Ele trouxe bonança para a sua vida. Mas o último motivo pelo qual nós devemos dar graças a Deus está no verso 30. É outra coisa que ele faz, nós devemos dar graças no verso 30. Então se alegraram com a bonança, e assim os levou ao desejado porto. Foi o que aconteceu? Em primeiro lugar, eles clamam e a tempestade se acalma. Mas o Deus que nós servimos, Ele é um Deus que faz as coisas por completo. Ele não apenas acalma a tempestade, diz: ei, agora eu vou te levar para um porto seguro. Vou te levar para um lugar seguro. Eu não vou apenas acalmar a tempestade. Eu não vou apenas fazer com que as ondas se acalmem. Eu vou te levar para um lugar seguro. E o que foi que eles fizeram? Se alegraram. Oh, Deus maravilhoso! Estava vivendo uma tempestade, Deus acalmou a tempestade. E além de Ele acalmar a tempestade, Ele pegou o timão lá do barco e me levou para o porto seguro. Há uma história dos pregadores puritanos, que um certo pregador estava pregando e disse: irmãos, Deus é aquele que quando vê um homem em alto mar à deriva, Ele joga uma corda. E se o homem quiser a salvação, o livramento de Deus, ele segura na corda e Deus puxa. Aquele pregador puritano ouve aquela mensagem e diz: eu preciso pregar amanhã, com base nessa história. E ele chega para a igreja: olha, ontem vocês ouviram uma história aqui, eu quero recontar essa história de forma diferente. Contaram aqui ontem que o meu Deus é um Deus que quando vê um homem à deriva, perdido em alto mar, Ele joga uma corda, e se o homem quiser, Ele segura, e Deus puxa. Ele disse: eu desconheço esse Deus das Escrituras Sagradas. O meu Deus é um Deus que quando vê o homem à deriva, Ele não joga corda. Ele envia Jesus Cristo, seu Filho, para pular do mar. E Jesus Cristo, nosso Salvador, Ele pula no mar, pega aquele homem como salva-vidas e leva-o para a terra, para a praia segura. Esse é o Deus que eu creio, irmão. Além de Ele acalmar a tempestade, Ele te põe sobre a rocha segura, sobre a sua palavra, sobre os seus ensinos, sobre as suas
chegar. Não é o céu, não é a cidade santa, não é a vida eterna. O meu Deus, o seu Deus é esse que te leva até os céus. Após dizer que nós devemos ser gratos a Deus pelo que Ele é e pelo que Ele faz, eu quero encerrar hoje essa mensagem também dizendo que também a razão pela qual nós devemos dar graças a Deus, ser gratos a Deus, é porque a Bíblia ensina isso. A Bíblia nos ensina como nós devemos ser gratos. Esse salmo não foi escrito à toa. Ele mostra o homem em perigo, mostra o homem clamando a Deus, Deus socorrendo, mas mostra todas as vezes que esses homens são socorridos, obtêm o favor de Deus, a graça de Deus, a maravilha de Deus, o milagre de Deus. Eles fazem o quê? Agradecem. E a pergunta que eu quero fazer para mim e para você: você tem agradecido a Deus pelo que Ele tem feito na sua vida? Você tem agradecido a Deus pelo que Ele é na sua vida? O seu pastor, o seu médico, porque Ele é bom, porque Ele é misericordioso, porque Ele é perdoador, porque Ele é eterno e imutável. Você tem agradecido a Deus porque Ele tem conduzido no caminho, porque Ele tem matado a sua sede, porque Ele te tirou das trevas, quebrou as cadeias, porque Ele te cura das enfermidades físicas, emocionais, espirituais, porque Ele está fazendo cessar a tormenta na sua vida e porque Ele está te levando ao porto desejado. Por quê? Eu devo ser grato a Deus, já graças a Deus. Verso de número 22. Como eu devo ser grato a Deus? Olha o que diz o verso de número 22. Ofereçam sacrifícios de ações de graças e proclamem com júbilo as suas obras. O que é que o salmista está dizendo aqui? Ei, Deus não fez isso por você. Deus não é isso, não simboliza isso na sua vida. Você deve ser grato a Ele, oferecendo a Ele o quê? Sacrifícios de louvor. Sacrifícios de ações de graça. Meus irmãos, nós deveríamos no momento do louvor, parabéns à equipe do louvor, né, que a cada dia tem se aperfeiçoado, ensaiado mais. A gente pega no pé do menino aqui, né? Mas é tão bom, irmãos, a gente chegar na casa de Deus e ouvir um bom louvor, ouvir uma boa pregação, orar com o coração, ver os irmãos, dar um abraço com o irmão, rever aquele que faz um tempo que não veio. Como é bom! É isso que está dizendo sobre ele. Faça um sacrifíciozinho, vá adorar a Deus, sacrifique o seu horário, sacrifique o sono, sacrifique aí o futebol, sacrifique aí a TV, sacrifique um pouquinho aí as redes sociais e vá dar glória a Deus e vá proclamar as grandezas do Senhor, vá agradecer a Deus, sacrifique alguma coisa na sua vida, irmão. Se você realmente é grato a Deus, você tem que sacrificar alguma coisa para agradecer a Ele. Ele já tem lhe dado tanto, Ele tem lhe dado a vida, Ele tem lhe dado tantas coisas, irmãos, e a gente tem dado o que a Ele? O conde Zinzendorf, conhecido na história de missões como um dos maiores missionários da história do Evangelho. Ele foi visitar um museu, chegou no museu, tinha lá um quadro, e naquele quadro estava Cristo lá, todo ensanguentado, dilacerado, mas embaixo tinha a seguinte frase: eu fiz tudo isso por você. O que você tem feito por mim? O que é que você tem feito pelo Senhor? O salmista diz no Salmo 116:12: o que darei ao Senhor por todos os seus benefícios? O que é que você tem dado a Deus? A gente não quer sacrificar nada para Deus. Não quer sacrificar o horário. A gente não quer sacrificar, irmãos. A gente quer o conforto. Hoje, quando a gente olha para a igreja, uma das coisas que mais a gente sente falta na igreja são de líderes. Por quê? Achando muito difícil liderar. Lidar com o povo de Deus é muito difícil. O povo é muito ingrato. O povo é muito difícil. O povo é muito complicado.
Mas meu irmão, um dia Jesus fez isso por você. Paulo, Pedro, João, todos os grandes homens de Deus, inclusive eu, a gente se sacrifica por amor a vocês, por amor à igreja do Senhor, porque nós somos gratos a Deus, e gratidão muitas vezes só se pode provar através de sacrifício. A Bíblia diz que aquela mulher era cheia de demônios, toda endemoniada. Jesus é convidado para jantar na casa de Simão. Chega ela lá, entra, sem ser convidada, arriscando a vida. Ela compra um frasco, caro de alabastro, não sei nem o que é isso. Não sei o que é, uma pedra preciosa, era caro. E o perfume que estava dentro do copo era o quê? Caro também, como se fosse hoje equivalente a um perfume francês. Ela não chega lá assim não, né? Porque a gente vai usar perfume para como? Como é que ela faz? Quebra, como se fosse assim. Tudo é Deus. O Senhor merece isso e muito mais. O ladrão do Judas, que é isso? Esse perfume poderia ser vendido e dado aos pobres. Jesus disse, ela fez isso. Não repreenda, irmãos. O que a gente tem feito, irmãos, de valor de verdade para Jesus? Eu estou falando uma questão monetária, não financeira, não. Estou falando de você, meu irmão, de você, minha irmã. Fazer algo, alguma ação, algum gesto, alguma atitude, alguma escolha, algum comportamento de sacrifício que o povo olha e diz, esse ama Jesus mesmo, meu amigo. Esse ama a Deus mesmo, porque fazer um sacrifício desse, ter a atitude dessa, fazer uma escolha dessa, é porque ama Jesus de verdade. Mas o verso 22 e 30 ainda, finalzinho lá do 22, olha o que diz: ofereçam sacrifícios de ações de graças e proclamem com júbilo as suas obras. Vamos para o 30 agora. Então se alegraram com a bonança, e assim os levou ao desejado. Como é que a gente deve ser grato a Deus? Com alegria, com júbilo. Irmãos, não vou falar de futebol, não se preocupe. Mas vou falar de algo que acontece no jogo de futebol. Você estava assistindo o jogo da seleção. Quem estava assistindo aqui, levanta a mão agora. Estava lá. Finalzinho da prorrogação. Gol. Foi o que você fez? O Brasil fez um gol. Foi isso que você fez? Diz aí o que você fez, irmão. Gritei. Só pediu, gritou? O que foi que vocês fizeram quando o Neymar fez aquele gol, irmão? O que foi? Gritou, bradou, pulou, sei lá, soltou fogos. E o que é que você fez hoje aqui no momento do louvor? O que você fez? O que é que você está fazendo agora no momento da pregação? Cadê a alegria do povo de Deus? Cadê o júbilo do povo de Deus? Pelo que ele é, pelo que ele fez. Ele merece palmas, ele merece júbilo, ele merece a sua alegria, ele merece seu sentimento, irmão. O povo de Deus tem sentimento para assistir um jogo de futebol, para se alegrar com coisas mundanas, mas não tem tido prazer na presença do Senhor. Sabe, irmãos? E essa é a verdade. Não sou eu que fico triste apenas com isso, não é dele, Deus fica em sentimento. Por isso que o salmista disse: entrai por suas portas com ações de graças. A gente já devia vir em casa louvando, adorando, irmão. O culto é para o Senhor, o culto é para Deus, por aquele que Ele é santo, por aquele que é santo, 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 por aquele que é o nosso Salvador, o nosso pastor, por aquele que é o nosso médico, o nosso advogado, o nosso juiz. Eu vou louvar
Deus com alegria. Eu fui DJ de boate pelo menos por quase 5 anos. Quando eu tocava lá na boate, meu irmão, eu via a hora o povo voar dançando. É assim ou não é? Quando você vai para uma festa, vocês que eram de festa por aí, é assim ou não é? Acabou a festa agora. Como é que o povo faz? Aí depois que canta mais um, o que é que o povo faz? Mais um. E eu pergunto, é assim na igreja? É assim na igreja? 8h30, eu vou acabar 8h35, se Deus quiser a pregação. Diga amém? Amém. Duvido o povo dizer mais um? Que bom que o pastor hoje se pregou melhor, né? Aleluia! Glória a Deus! Aí sim, glória a Deus! Você entende, gente? Esse pecado não é contra mim, esse pecado é contra Deus. Ele não tem tido prazer de estar na presença de Deus, de louvar a Deus. A gente faz as programações, cadê o povo? Cadê as mulheres? Cadê os homens? Cadê os jovens? Cadê a alegria de estar na presença do Senhor? A alegria de quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A alegria de quando me disseram, esse povo aqui se alegrou. Olha o que Deus fez. Ele nos curou, nos tirou das trevas, nos mostrou um porto seguro. Ele saciou a nossa sede, a nossa fome. Glória a Deus, aleluia. Eles se alegraram e se fez grande bonança. Você tem algum motivo de agradecer a Deus nessa noite? 32, verso 32. Exaltem-no também na assembleia do povo e glorifiquem no conselho dos anciãos. O que é que o salmista está dizendo aí? Você quer agradecer a Deus? Vá agradecer em público. Vá agradecer a Deus, vá exaltá-lo na assembleia dos santos. Aqui, ó. Quantas vezes você foi abençoado no seu emprego, uma enfermidade, algo que era impossível? Quantas vezes você veio aqui dar o testemunho? Quantas vezes você veio aqui, pastor, eu estou dando um culto esse mês porque Deus fez isso na minha vida. Eu estou dando um culto esse mês na minha casa porque Ele fez isso na minha vida. Os crentes não têm feito isso, irmãos, essa é a verdade. Às vezes sai, não, eu vou agradecer a Deus como? Vamos lá no shopping, não, parceiro. Eu vou agradecer a Deus, vamos comer uma pizza. Eu vou agradecer a Deus, vamos comer um cachorro quente com uma culto. Não, irmão, para dar graças a Deus você tem que fazer um culto, cultuar Ele, louvar a Ele. Ação de graça é cultuar, é exaltar a Deus, glorificar a Deus. Depois pode até ter comida, depois pode até conversa, brincadeira, mas agradecer a Deus tem que ser para Ele, louvor para Ele, oração para Ele, adoração para Ele, exaltá-lo na presença do seu povo, o glorificar, dar glória a Deus. Por isso que o apóstolo Paulo fez: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Por fim, irmãos, o verso 42 para a gente encerrar hoje. Olha o que diz o salmista: os retos veem isso e se alegram, mas o ímpio por toda parte fecha a boca. Preste atenção. Como a Bíblia ensina que nós devemos dar graça a Deus, abrindo a nossa? Por onde? Olha para o texto. Por onde é que eu devo abrir a minha boca? Por toda parte. Quando você é grato a Deus, por onde você passa, diz: olha, Deus fez isso na minha vida, Deus me salvou, Deus me perdoou, Deus me curou, Deus me livrou. Você sai evangelizando, você sai pregando o Evangelho, porque você é grato a Deus, e aquilo que está dentro de você é maior do que você. Toda vez que Jesus curava alguém, calado, não diga nada a ninguém, não. Aquelas pessoas conseguiam? Não, porque eles eram gratos, porque a gratidão estava no coração deles. Eles chegaram: olha, teve um homem ali, ele é profeta, ele falou sobre a minha vida, aí teve um homem ali, ele me curou, eu era cego, agora eu posso ver, eu era coxo, agora eu posso andar. Eu não tenho como fechar minha boca e não proclamar, e não dizer, e não adorar, e não agradecer pelo que
sabe quem é que não fala das grandezas de Deus? Sabe quem é que fecha a boca para não falar de Deus? Quem é? O ímpio, o não convertido, o falso crente, irmão. Mas o verdadeiro crente, por onde ele anda, ele fala das grandezas de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu aplico essa mensagem dizendo o seguinte, irmãos. O verdadeiro cristão deve ser grato a Deus. Primeiramente pelo que ele é. E depois por aquilo que ele faz. Amém? Segunda aplicação. O verdadeiro cristão é ensinado através das Escrituras Sagradas a ser grato a Deus. Mas também como agradecer a Deus. O texto que Ionara leu hoje aqui, que é o texto que a gente escolheu para o mês, qual é? Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para convosco, irmãos. A Bíblia ensina como louvar, batendo palma, com instrumento, orando, sacrificando, servindo. A gente acabou de ver aqui, irmãos. A Bíblia ensina, a Bíblia não me deixou no vácuo, a Bíblia não me deixou nela, ensina como você ser grato. Por fim, irmãos, após ouvir essa mensagem, seremos mais gratos ou mais ingratos a Deus? Vamos seguir os ensinamentos bíblicos ou vamos continuar vivendo uma vida de ingratidão, perdão? Que Deus possa abençoar a minha e a sua vida em nome de Jesus. Amém? Em sua cabeça, vamos orar.